E aí pessoal, vamos começar mais uma live. Só esperando aqui o Eric entrar. Hoje vai ter, depois de um tempo sem fazer uma live, voltei aí. E é isso, hoje o convidado é o Eric Blake, estou só esperando ele entrar para fazer o convite. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre vendas de arte, né? Hoje o assunto é venda de artes. Só esperando ele entrar. Pronto, beleza. Pronto. Só esperando o Eric entrar aí, pessoal. Opa! E aí, deu E aí, certo, brother? Tranquilo? Tava aqui vendo beleza? se eu conseguia fazer pelo computador, mas acho que tava configurando a webcam aqui, mas acho que tem que ser pelo celular mesmo. E aí, conseguiu me ouvir Beleza. perfeitamente? Tô sim, tô ouvindo direitinho aqui. Não sei se o pessoal Show. tá, mas aí qualquer coisa eles falam aí no comentário, né? Beleza. Tranquilo. Eu não sei se você E chegou a aí? ver alguma dessas lives que eu fiz, né? Tava fazendo no começo do ano. Não Ah, sei eu se... cheguei, eu cheguei a assistir uma com o David Lee. Achei muito da hora, acho que eu até comentei. Gente boa demais. Eu acho que eu até comentei que deveria deixar salva, cara. A conversa é muito boa, tipo, deixar isso aí pra galera ficar assistindo depois. Não sei se tem como fazer, né? Pois é, o Instagram, ele só deixa 24 horas. É, né? Tem que arrumar algum jeito de aprender a usar o YouTube para ver essas coisas no YouTube, né? Ah, Mas pode ser, pode ser. vai dar certo. E o meu grande problema aqui é que eu uso celular, né? A câmera do laptop não presta, aí eu tenho que fazer pelo celular, mas acho que dá certo. Pode Então, crer, aí, pode crer. então, aí assim, aí o Instagram, quando dá uma hora, ele já vai expulsando a gente, só avisando assim, que é pra vou até olhar a hora aqui, né? Que às vezes a gente se Ah, estende na. é 1 hora de live? É, Ah, saquei. Tá. É bom que não acontece da gente ficar 3, 4 horas, igual acontece no meu canal lá. mas o bom é assim, né? Pois é, cara, Pode aí crer. as lives, quando eu comecei a fazer as lives, né? Minha ideia era conversar com o pessoal que faz venda de arte, né? Independente de trabalhar exclusivamente ou não com isso. Então, eu comecei a fazer Entendo. as lives. E quando chegou essa pandemia aí, aconteceu justamente o Igual contrário comigo. chegou. Todo mundo estava fazendo live e eu dei uma pausa. Eu tô catando um lugar aqui para pôr meu celular. Eu tava trabalhando, aí eu virei aqui que eu não posso mostrar, né? Aí eu tô É, caçando um lugar para mim colocar ele aqui que fique legal, sabe? Eu não sei se vocês estão tá conseguindo me ouvir bem, brother. dá, Dá de ver aí, dá, legal? dá, tranquilo. Pronto. O áudio tá bom? Pra mim tá. Tô ouvindo Beleza. direitinho. Evaldo, em primeiro lugar, cara, só queria te agradecer pelo convite. É um prazer enorme estar trocando essa ideia contigo. A gente já fez umas lives lá no meu canal também. A gente tem que repetir a dose lá assim que você puder. Da hora. E assim, prazer enorme estar aqui falando contigo. E vamos tocar o barco, que acho que vai ser massa esse papo aí. Massa, beleza. Isso aí. Então, eu ia até chamar você das outras vezes lá, quando eu tava fazendo umas lives em sequência, mas beleza, vai dar certo agora. Então, Show. assim, como a gente já. Vamos direto, né, ao assunto. O que eu queria ver com você, cara, é a mesma coisa que eu tava querendo ver com os outros artistas, sabe? Que, na verdade, eu queria até sair um pouco como é que tu começou essa carreira, não sei o que e tal.
eu queria que você falasse, assim, da venda de arte, certo? Depois a gente, se sobrar tempo, a gente pode falar de outra coisa, mas venda de arte, porque assim, quando eu conheci você, uma coisa que me chamou a atenção logo, se eu não estiver enganado, você foi o primeiro cara que eu conheci que era o artista e também o vendedor, né? Você tinha sua própria loja no eBay. Cara, como foi isso assim, desde o começo? Walter, assim, eu comecei a trabalhar com quadrinhos em 2012. E aí, em 2013, eu fui para Limoeiro, né? Passei um tempo no estúdio do Ed Benes. E no estúdio do Ed Benes, eu conheci o mercado de venda de arte, eu não conhecia. Então, lá foi a primeira vez que eu ouvi falar do eBay, que eu ouvi falar do Comic Con Art, do Comic Art Fans. Então, e na época que eu fui, o Ben estava criando a loja dele, né? Ele estava criando a loja dele, porque ele vendia tanto pelo Comic Con Art, como ele também estava começando a querer ter a própria loja, certo? E aí, eu estava naquele início lá, então eu vi a galera criando a conta no eBay, como é que fazia, como é que funcionava os leilões e tal. Eu achei aquilo muito da hora. E aí, depois que terminou o meu tempo lá no estúdio, eu voltei aqui para Tucuruí, para minha cidade, e continuei vendendo com o Ed Benz, né? Uma coisa interessante, que eu acho fundamental para quem quer começar a vender, é ter uma experiência de venda com outro vendedor. Porque quando você está... não começar de cara logo, criando a sua própria conta, porque quando você tem essa experiência com outro vendedor, e você nunca trabalhou com isso, você começa a ter contato de como funciona aquele mercado, antes de você entrar nele, tipo assim, de supetão, né? Então, acho que isso é muito importante. E esse meu contato com a venda do Ed Benz foi muito importante para mim entender, porque ao mesmo tempo que eu estava lá, eu via como eles respondiam os clientes, como é que funcionava, como eram feitos os pacotes. Então, para mim, foi uma verdadeira faculdade de como trabalhar um pouco. E quando eu voltei, o que aconteceu? Eu comecei a pegar alguns trabalhos com quadrinhos e foi uma época em que o Ed Benz começou a ter contratos de exclusividade com os vendedores, ou melhor, com os artistas, né? E para mim não podia ter isso porque eu fazia muita commission, eu fazia, tipo, já estava fazendo algumas vendas sem ser no eBay, certo? E aí foi aí que para mim não funcionou muito. E aí, como eu já sabia, mais ou menos, mas um dos caras que me ajudou muito também nesse início foi o Eri Bueno. Eu não sei se você já ouviu falar nele. Conheço não pessoalmente. Mas você já ouviu falar. Aí eu lembrei agora, o Eri foi que me ajudou a criar a minha primeira conta no eBay. Aí eu expliquei a situação para ele já vendia, né? Hoje eu acho que ele trabalha com tatuagem, acho que ele não trabalha mais com produção de ilustração, mas ele foi o cara que me ajudou e me deu alguns toques, como é que eu posso dizer, mais profissionais, além de ser só artista, né? Ele me falou, olha, Eric, dá para você tratar assim o cliente, cria uma cartela de e-mails para quando for começar um leilão, tu mandar, olha, começou um leilão e tal. Para os teus clientes que já compram tuas commissions, tu manda também o link da tua loja. Então, ele me ensinou um pouco do marketing da venda, né, que era uma coisa que eu já não tive contato quando estava com o Ed Benz. Foi só uma questão de produção de arte, quais personagens vendem mais, Vampirella, Beija-Torres e tal. Então, foi uma junção de conhecimentos. É por isso que eu falo que é importante você vender com alguém primeiro, para depois começar a vender sozinho, que você vai pegando alguns macetes legais aí. E aí eu comecei, cara. Foi pouco tempo que eu fiquei vendendo com o Ed Benz, porque desde o começo funcionou legal para mim, sabe? A vender sozinho. Pô, cara, desculpa que eu falo muito. Não, mas é para falar mesmo. É para falar mesmo, você tá aqui para isso. E, então, assim, esse início foi basicamente esse, né? Então, a partir... Vocês estão ouvindo os cachorros aí? Background. E foi então basicamente esse o início. Então, eu comecei, criei a conta no eBay. E um dos fatores mais importantes para mim foi esse tratamento diferencial com o cliente, diferenciado com o cliente. Eu fazia uns cardzinhos, tipo promoção de feira, né? Você juntou os 10 cards que vai no pacote, você ganha uma commission.
Então, assim, o cara voltava para comprar isso. Eu acho que eu devo ter foto aí no Instagram. É porque de uns anos para cá, Walter, eu tô só com quadrinhos. Então faz um tempo até que eu não estou vendendo no eBay. Mas é algo que eu. E também porque eu peguei muita commission, uma atrás da outra, e fiquei sem tempo de produzir arte para venda. Mas é algo que eu acho imprescindível para mim, eu sempre vou fazer e pretendo voltar a fazer com mais frequência, né? E, cara, aí já falando um pouco aí, já que você assumiu a loja, assim, porque, assim, uma coisa que eu sempre evitei, tento evitar ao máximo, né, eu até pego bem raramente algum outro commission, até vendo arte e tal, e tem esse lance de você estar com contato com o cliente, né, e já aconteceu de dar problema, assim, o pacote não chegou, enfim, Já atraso. aconteceu um que interferiu muito, até hoje interfere. O que aconteceu? Eu até contei isso recentemente num dos meus últimos vídeos que eu fiz no canal sobre o PayPal, sobre retenção de pagamento. Já estou fazendo uma mexendo no meu canal, quem puder, confere lá. Então, assim, o que aconteceu? Eu fiz uma venda, enviei essa arte e tal. Essa arte, o correio demorou demais para. Tava naquela época daquela onda com o IFAM e tal. Você ouviu falar, né? E desse tempo do que o IFAM estava querendo uma autorização e tal. Sei, E, sei, a- e aí o eBay, depois que o cliente paga, você tem tantos dias para mandar para ele, né? E, e aí eu mandei certinho, só que o correio brasileiro atrasou, né? E aí demorou para chegar lá, era na Austrália, eu acho, era um cliente australiano. E aí o cara mandou uma notificação para mim pedindo dinheiro de volta, que achou que eu não tinha enviado, mas eu já tinha enviado. E por conta disso ficou uma negativação, não no eBay, mas no PayPal, que ele mandou uma notificação para o PayPal. Então, desde 2015 ou 2016, eu acho que aconteceu isso, alguns dos meus pagamentos, eles ficam retidos por 7, 10, 15 dias, às vezes até 21 dias, que é o máximo, por conta disso aí. Porém, alguns dias depois a arte chegou, o cliente tirou a reclamação, tudo certo, mas enfim, ficou essa transação meio estranha e o PayPal encarou que eu era um mau vendedor. Mas, assim, foi um erro do correio, né? Eu acho que esse foi um dos maiores. Acho que o maior problema que aconteceu comigo, fora isso, assim, nunca teve uma negativação ruim no eBay. Como eu te falei, eu sempre priorizei um bom tratamento com os clientes, um bom contato, às vezes mandava o processo, porque às vezes o cara comprava uma arte no leilão e pedia commission, sabe? Junto. Ah, já que tu vai mandar arte, me manda mais duas aí e tal. Tipo isso. muito legal, cara, isso daí. Mas quando você começou a vender arte, porque você tem que estar respondendo lá, tem que mandar pacote, você continuou trabalhando em paralelo com quadrinhos? Sim, Ou sim, você... teve um tempo. Desculpa, pode falar. Não, porque assim, é um trabalho puxado, né? Desenhar quadrinho não é trabalho de gente, não. Não é O para artista qualquer um, cara. Isso é verdade. Esse foi um dos motivos, Walter. Esse foi um dos motivos de hoje eu não estar com a loja em funcionamento, né? Esse foi um dos motivos, porque eu comecei a pegar uma edição grande ou duas edições por mês, e eu não conseguia mais fazer esse trabalho que responder e-mails. Antes, como é que eu fazia? Eu sempre trabalhei com quadrinhos, mas eu fazia o seguinte, eu tirava um dia na semana. De manhã, eu respondia os e-mails, respondia e-mail, botava o feedback, que você tem que responder todos os feedbacks do eBay também. Então, eu botava os feedbacks no eBay, aí eu cheguei a vender arte de outros desenhistas, cheguei a vender arte do Joe Bennett, Jack Jackson, Ricardo Jaime, Ronilson Freire, por um tempo. Então, fazia os pagamentos para eles pela manhã, aí na parte da tarde era só correr. Fazia pacote, ia para o correio, às vezes pegava fila e tal. Então, era um dia da semana só para o eBay, um dia na semana só para o eBay. certo, é bem puxado aí, né? E aí você já perdeu um dia para você trabalhar. Exatamente, você perde um dia de trabalho, você não pode estar na prancheta fazendo página e tal.
E é uma coisa que ela é lucrativa, porém você tem que ter essa questão dessa organização como uma empresa. E como eu comecei a me envolver em outros projetos, como o próprio Nerdfest aqui na minha cidade, que é uma feira de cultura pop que eu organizo aqui uma vez por ano, isso também cresceu muito. Acho que hoje o Nerdfest é o terceiro maior evento do estado do Pará. E então, tipo assim, isso ficou muito grande, começou a exigir muito de mim. Então, eu comecei aí o eBay, eu comecei a deixar um pouco de lado quando eu vi os leilões que eram toda semana passaram a ser 2 vezes no mês, depois uma vez no mês, até que não consegui mais estar organizando a loja. Aí, esses artistas que eu vendia, eles começaram a vender com outras pessoas, porque eventualmente não dava mais para fazendo leilão direto, e o artista precisa daquela grana entrando para ele, porque é um mecanismo de sobrevivência, né? Então, por conta disso, eu acabei me afastando um pouco do eBay, principalmente por começar a trabalhar muito com quadrinho. Mas eu pretendo voltar, cara. É uma coisa assim que eu falo, o artista ele tem que ter essa independência, sabe? Ele tem que ter essa independência, ele tem que, e essa questão dos clientes é o fundamental, cara. Um cliente fiel nunca te abandona. E aí é onde entra a questão. No caso, assim, você começou a vender e gradativamente foi aumentando o número de clientes, né? E aí você falou uma coisa interessante, o cliente comprava arte via commission também. Exatamente. E uma coisa, eu imagino que você não tenha tido muitos anos de experiência com advance, né? Mas, no caso, outro vendedor, citei ele porque foi seu vendedor, né? Você acha que o fato de você ter a sua própria loja, você ser o cara que vende e ao mesmo tempo é o cara que produz a arte, digamos assim, afetou em alguma coisa na venda, tipo, positiva? Entendi. Se eu ser o próprio vendedor, é melhor do que vender com alguém. Assim, nessa questão do cliente gostar mais, ficar mais, opa, não, eu acho mais massa comprar dele porque ele é o artista e tem aquele contato direto. Eu cheguei a vender com o Comic Con Art em 2013, eu acho. Aí depois cheguei a vender com o Benz em 2014, 15, eu acho, até 2015. Acho que foram as únicas experiências. Depois, 2015 em diante, eu já estava vendendo sozinho. Eu acho assim que quando a coisa ela é pequena, você consegue dar essa atenção, você consegue ter essa conversa melhor com o cliente, você consegue negociar melhor. Então, olha, já que você já vai pagar o frete, que tal você encomendar mais uma arte, já vai com frete grátis e tarará e tal. Então, tipo assim, isso para mim foi um diferencial porque eu conseguia me vender muito bem, certo? O que eu percebo em grandes lojas? Não só no Adbens ou... Enfim, o que eu percebo? Eu acho assim que eles não conseguem dar uma atenção para o artista que está começando ou para apresentar a arte individual de cada um. Eu penso assim, que a galera coloca tudo lá na loja, a loja é conhecida, e tipo assim, o cara entra para comprar, sei lá, um exemplo, uma arte do Jim Lee, no eBay, eventualmente digitou Batman, aí viu o Batman que é desenhado pelo Joãozinho. Aí, pô, esse Batman do Joãozinho também tá legal, acho que eu vou comprar porque ele tá barato. Ou tá acessível para mim, ou tão vale e tal. Então, acontece muito disso. Então, eu vejo muitas reclamações de alguns desenhistas nessas questões de loja, porque eu só consigo vender no lance inicial. Ou então, eu só consigo vender se eu fizer, enfim, o que todo mundo está fazendo. Eu acho também que vai do artista tentar se vender. Não é porque eu estou, sei lá, num vendedor X que eu não vou fazer o meu próprio marketing pessoal. Mandar para os meus clientes, conversar com os meus clientes. Olha, eu estou vendendo aqui na loja do Walter. Na loja do Walter tem o João, Francisco, Chico, um monte de gente. Mas eu estou batalhando para divulgar minha arte que está lá na loja do Walter. Entendeu? Não sei se eu consegui te responder muito bem. Não, assim, mas você entrou já num ponto interessante. Eu queria saber. Deixa eu Se ver para mim foi melhor
Isso, se afetou, se tipo assim, você acha que os clientes ficavam satisfeitos, mais satisfeitos, compravam mais, né? A busca foi maior, você Eu vendendo. percebi, eu percebi que algumas coisas que eu fazia quando eu estava com outras lojas, eu não conseguia vender. Eu não conseguia vender. Eu comecei por Exemplo, exemplo, uma coisa que eu fiz muito, Walter, foi entrar em contato com essas pessoas que estavam comprando comigo. Tipo, meu primeiro leilão, eu não, da minha loja sozinho, não vendi nada. No segundo leilão, eu lembro que foi uma Red Sônia que eu fiz e atrás está um castelo, né? Eu lembro, acho que deve ter, até nas redes sociais deve ter essa arte de 2015, da a primeira venda que eu fiz na minha loja. Automaticamente eu já entrei em contato com a pessoa. Na hora eu peguei o e-mail e falei, agradeci pela compra, ou melhor, dentro do eBay, porque o eBay ele não te permite entrar em contato diretamente com o, o cliente. E se ele te mandar, eu não sei se ainda está assim hoje, mas até um tempo, porque faz um ano, acho que eu não vendo no eBay. Antes, se eu botasse o meu e-mail para mandar para o cara, o eBay bloqueava. Ele não queria que você conversasse diretamente com a pessoa. O único canal de conversação é o eBay. Então eu mandava rede social espaçada, tipo, olha, me procure no Facebook, então me procure no. Ou então mandava o e-mail espaçado para o cara montar. Que o algoritmo dele bloqueava qualquer endereço de e-mail. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato. Poxa, se você é fã da Red Sonja, eu também adoro a personagem e tal. Adorei fazer esse desenho e tal. Caso você queira outros personagens do universo do Howard, ou então que você queira outros personagens bárbaros, eu estou disponível para comício. Então eu perguntei, eu lembro que é o que eu fazia com todo mundo. Quais outros personagens você teria interesse em adquirir no próximo leilão? Então, muitas vezes o cara respondia, Vampirella, Power Girl. Então, o que eu percebi, Walter? O que aconteceu? Alguns personagens que eu sempre desenhava quando estava vendendo por outras lojas, não saía. Nessa conversa diretamente com essas pessoas, eu percebi que, por exemplo, um exemplo, né? Mulher Maravilha sempre vende bem, né? Sempre vende bem Mulher Maravilha. Mas aí o cara pedia, sei lá, eu quero a personagem do Overwatch, por exemplo. Então, tipo assim, e isso não era uma commission. Ele só falava, eu adoraria ver no próximo leilão uma personagem do Overwatch. Aí eu fazia a personagem, às vezes não vendia para aquele cara, mas um outro cara que curte o Overwatch comprou. Então, tipo assim, essa pesquisa me fez conhecer o meu cliente e buscar um outro público-alvo. Não sei se eu consegui explicar. Porque o que a gente vê no leilão padrão hoje é o quê? Vejatórios, Vampirella, Mulher Maravilha, Power Girl, Supergirl. É o que vende e sempre vai vender. Só que às vezes tu faz uma arte da Red Sonja, eu faço uma arte da Red Sonja. A tua pode vender, tu tem teus clientes, tu tem uma trajetória com a Red Sonja, vale muito mais isso do que a minha. Né? Porque você trabalhou com a personagem, foi o desenhista oficial da personagem. Então, isso pesa muito. Mas eu posso estar fazendo, sei lá, o link do Zelda, do jogo Zelda, porque eu já conversei com o cliente, e esse desenho vender mais rapidamente do que o seu, mesmo você sendo um desenhista oficial da Red Sonja. Então, eu acho que esse contato com o cliente foi o que fez com que eu tivesse mais sucesso na minha loja pessoal. Primeiro porque eu não tinha isso quando eu estava vendendo com outra pessoa. É o agenciador que faz isso. E como ele vende trilhões de desenhistas, ele vende uma caralhada, sei lá quantos por semana, ele não vai ter tempo de, sabe, ficar... O máximo que ele vai fazer é divulgar a loja como um todo, certo? E aí o cara que entrou na loja, ele que procura lá o que ele gosta e tal. E eu vejo uma disputa muito acirrada com quem está começando, porque a galera que vende das antigas já tem seus clientes, não importa. Por exemplo, eu vejo muita gente saindo do eBay e abrindo seu próprio site e se dando bem, porque já tinha uma cartela de clientes há muito tempo, né? Já tinha uma cartela de clientes e esses clientes vão comprar onde quer que ele vá, entendeu? Então, tipo assim, isso é muito importante. Oi, minha filha, tudo bom? Quer água? Tá bom. Espera lá, tá bom?
falando com a minha filha. Tá acordada ainda. Cara, o Ednardo até tá falando aí, Ednardo, ele, Power Hidel pra mim nunca vendeu. Ô, abraço, Ednardo. Cheiro, cara. Saudade. Power Hidel pra mim nunca vendeu bem. Já desenhei várias e nunca teve boa venda. Eu já Cara, vendi muito bem Power Girl. Sempre pois vendo é, bem. acontece. É porque assim, a gente não. É um leilão, né, cara? O negócio é quase que uma loteria, né? Tipo assim, de certa forma é uma loteria. Mesmo que você consiga vender, ainda assim você não tem controle sobre o valor, né? Aí tem Exatamente. personagens, tem vários. Mas daí que você falou é interessante, né? E já no meio dessa conversa você falou uma coisa muito interessante com o marketing pessoal, que é uma coisa que eu já conversei com o Luiz Carlos, né? Eu não vendo arte, eu trabalho com quadrinho, aí tento vender e tal, ele já me deu umas dicas e tal, né? Luiz Carlos é sensacional, esse cara. Pois é, no dia que eu tinha que realmente vender, fazer venda de arte mesmo, eu tenho que pegar as dicas com ele. E ele falou isso, né? Que o artista ele tem que se vender. É uma nova era, né, cara? A gente não tem como. A agência de desenho já não, há muito tempo você já não faz isso, né? Você tem que fazer a promoção de todos, Walter, né? eu até fiz um post, acho que ontem no meu Facebook, comentando dois casos específicos, que é do Ethan Van Sciver, né? Que apesar de ser um idiota com a opinião política dele babaca, é um caso a ser percebido. E o Gabriel Piccolo, que é brasileiro. São dois caras que fizeram campanhas para os seus projetos milionários, né? O Piccolo, mais de R$ 1 milhão para o quadrinho dele, o Ethan Van Sciver, mais de, acho que US$ 1 milhão por volume 1 e por volume 2. Então, esse marketing pessoal, para mim, é a coisa mais importante. Isso que você falou é muito interessante, Walter, porque como é que funcionava antigamente? Antigamente você era bom, a editora precisava ir atrás. Isso nos anos 70, sabe? Com o pessoal das antigas aqui, colonenses, ala. A editora tinha uma demanda, sabia quem era bom, contratava e pronto. Depois veio as agências, né? As agências começaram a representar essa galera e tinha muito trampo, né? Realmente tinha muito trabalho. Nos anos 90, assim, bombou de trabalho. Acho que A foi uma Image, época. né? A Aí, Image, a galera fala muito aí, mas cara, se não fosse a Image, o que seria de muita gente, pô? Acho que o Daniel HDR começou trampando no mercado americano pela Image, eu acho. Acho que o Ed Benes foi para DC por causa da Image, quando o Jim Lee vendeu, se eu não estou enganado. Ele estava na Wildstorm e aí a DC, não, na sim. Wildstorm, se eu não estou enganado. Então, tipo assim, tem uma galera, sabe, que pegou muito trampo porque tinha muito, o mercado estava produzindo muito. 2000 também tinha muita coisa, apesar de muita crise, mas tinha muita coisa. Então, hoje não, sabe? Tipo, as agências, elas não conseguem mais, eu acho que... Eu não estou dizendo que a agência, ela é inválida hoje, não é isso. A agência, ela ainda traz muita respeitabilidade e segurança para algumas empresas, né? Você fechar com grandes estúdios, a agência, ela já tem um renome e isso é muito bom. Mas não é o único caminho hoje em dia. E essa questão do marketing pessoal, eu vejo ela como de suma importância hoje, porque aquele negócio, você fazer o Lanterna Verde, você fazer o Homem-Aranha, sabe? Tipo, é da editora. O cara não necessariamente foi comprar porque é o desenhista X que está fazendo. Pode até ser, mas ele foi comprar pelo Homem-Aranha. Agora, o cara que consegue trazer o público dele, o cara que é fã da arte do Walter, onde o Walter for, ele vai comprar. E se o Walter fizer uma campanha no Kickstarter ou no Catarse, ele vai comprar. Se o Walter lançar uma camisa com desenho, ele vai comprar. Se ele fizer um Patreon, ele vai pagar todo mês, porque ele quer ver o que o Walter está produzindo. Então, construir essa fanbase, essa base de fãs, e ter esse marketing pessoal hoje, eu acho que é de suma importância, né? O próprio Gabriel entrou na DC por causa do Instagram, sabe? Então, assim, e tá fazendo os Teen Titans lá por conta disso, né? Não necessariamente ele passou por uma agência ou fez trabalhos de grande renome para ter conseguido. Assim, ele só deixou o trabalho dele muito popular. Então, eu acho que essa questão é muito importante hoje em dia. A questão da agência também, eu concordo com você. É porque também o
esquema de divulgação do trabalho também mudou, né? Então ele virou uma coisa até mais pessoal, né? Aí você vai segue a pessoa no Twitter, segue no Instagram, já é um contato pessoal. A agência não vai fazer isso por você, não tem como, né? Vai pegar o quê? A senha do seu Instagram, do seu Twitter para fazer. Não tem muito sentido, né? Então isso vale tanto para venda como para quadrinhos também, né? Isso marketing pessoal, né? Que os artistas têm que entender. Hoje tá difícil para todo mundo. Assim, o sistema ele mudou, né? Só para entender melhor, por exemplo, quando você pega a música, é do mesmo jeito. Antes você, eu curto muito música, para mim quadrinhos, eu acho que música acho que é mais que o quadrinho, é pecado dizer isso. Mas assim, as bandas, antigamente eles pegavam uma demo, né, que seria o que? A amostra, né? Mandava para a gravadora e a gravadora apostava. Só que a gravadora ganhava muito em cima, mas também investia muito, né? Hoje em dia o cara tem que estar direto e tem que fazer uma coisa que é muito chata também. Porque antigamente tinha todo aquele misticismo artístico, né? De que o artista era quase um deus. O cara queria saber o que ele tava, que café ele tomava e tal, o fã, né? E hoje, cara, é quase uma obrigação você ter esse contato direto com o fã, porque senão você quase não consegue, né? Trabalho. Sim, com certeza, cara. Isso faz muita diferença. Hoje em dia isso faz muita diferença porque isso que você falou, né? A gente está vivendo uma cena diferente, um mercado diferente, as formas de se trabalhar com as editoras mudou, enfim, tudo mudou. E eu acho que a gente tem que tirar vantagem disso. Eu vejo assim, tem muita gente que reclama, por exemplo, do próprio Facebook, que limitou totalmente o acesso, você só tem acesso se você pagar pelos posts. O Instagram, eu acredito que está indo nesse mesmo rumo. Daqui um dia você vai ter que ter o acesso menor ainda do que o Instagram. Mas, ao mesmo tempo, é uma ferramenta que te conecta com todo mundo, sabe? Então, você tem que buscar formas de utilizar isso que está gratuito, sabe? A seu favor, né? E não ficar mais refém não refém, mas assim, tem algumas coisas que não são mais tão funcionais, sabe? De você não necessariamente você fazer amostra e levar na Comic Con vai te dar um trabalho, sabe? Ou você mandar diretamente, assim. Eu acho que tudo isso é uma questão, essa questão de divulgação é muito importante, sabe? Eu acho que até hoje, eu não tenho certeza, porque não me recordo, mas eu acho que eu nunca fiz um teste. Eu acho que todo o trabalho que eu peguei foi porque eu estava divulgando outras coisas e essas coisas traziam mais coisas e tal, e tal, e tal, e tal. E eu nunca consegui parar de fazer desde quando eu comecei. Enfim, eu tô vendo que a galera tá mandando umas perguntas aí. Nath falou que ele perguntou se a gente percebeu que personagens de anime desenhados no estilo americano estão saindo mais. Mas aí você perguntou para duas pessoas, você faz um ano que não vende, né? E eu nem que acompanho. Assim, eu não deixei de acompanhar os leilões, eu não deixo. Como eu te falei, essa questão de estudar onde você quer trabalhar é muito importante. Então, mesmo sem eu estar com a minha loja em atividade, eu sempre estou produzindo commission, sempre estou enviando para o exterior. Eu estou até meio parado por conta dessa questão do corona, os envios estão parados, mas tem muita commission aqui para entregar. Então, assim, eu sempre estou estudando, sempre estou observando os leilões. Então, acho que isso é muito importante, você não parar de estudar aquele mercado que você quer se inserir, né? Então, essa questão que o Ednardo falou é muito importante. Então, a galera que está querendo vender, é sempre bom estar antenada em qual esses personagens estão saindo mais, os valores que eles estão alcançando, e, acima de tudo, perceber que às vezes não é porque um artista vendeu uma arte, sei lá, por $1.000 que todo mundo vai alcançar esse valor. Às vezes aquele artista ele já tem anos de leilão, já tem uma fanbase muito grande ali no eBay, né? A arte dele já se vende praticamente sozinha, né? Então, tem muitos fatores que você tem que levar em consideração aí. Mas aí o que ele falou, já que você está antenado aí, realmente está saindo dessa venda de personagens, né? Cara, o
que eu vi nos leilões é uma coisa meio a meio, né? Os clássicos ainda vendem bem, a questão dos animes, principalmente personagens femininas, elas ainda conseguem ter uma saída, mas eles não conseguem aqueles valores que uma Vampirella vai alcançar, que um... Porque também tem uma questão muito importante sobre o eBay, de modo particular, Walter, que assim, tem uma galera das antigas lá que tem muita grana, sabe? E essa galera fica brigando. Então, por exemplo, eu desenho um Overwatch com um moleque que quer um original, por exemplo. Um cara que quer um desenho do Naruto, sabe? Ou então sei lá, Death Note, algum desses animes aí que a galera curte e tal. Então, esse cara vai comprar esse desenho no leilão. Só que aqueles dois caras que leram a Vampirella lá atrás, que gostaram de uma pin-up que viram, vão ficar brigando pelaquela pin-up que eles adoraram. Então, tem uma galera das antigas que é colecionador raiz, que tem muita grana para gastar e que é fã desses personagens clássicos. Só para você ter uma ideia, eu teve uma época do meu leilão que eu vendia muita coisa que eu jamais imaginei desenhar, porque eu não conhecia, por exemplo, nessa minha conversa com os vendedores ou com os compradores, aí os caras mandavam vários personagens que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo. Então, eu adoraria a Mortícia da família Addams da versão clássica da série dos anos 60. Falei, caramba, como assim, cara? Ou então, eu gostaria muito da Gênia a Gênia. Você lembra disso aí? Não é da minha época, cara. Então, eu lembro porque passava na Rede TV, cara. É? É prisão. Então, tipo assim, eu vendi umas 2, 3, Gênia, assim. E aí é que tá, uma coisa que eu também... Como eu sabia, mais ou menos, que a minha loja é pequena... Isso é um fator muito importante que vale a pena ser estudado. Como eu sabia que a minha loja era pequena, tinha poucos compradores, e que não ia ter tanta disputa de várias pessoas querendo dar muitos lances, eu começava com um lance que meio que já pagava aquela arte, ou parcialmente pagava aquela arte, e também aquela arte ela já estava numa espécie de pré-venda, porque eu já sabia que aquele cara queria aquele tipo de arte. Então, é isso que eu acho importante. Quando você conversa com o cliente, você começa a buscar coisas para você ter mais segurança, e não fica muito aleatório, sabe? Então, o fulano fez uma Red Sonja e vendeu por $500. Eu vou fazer também, sabe? Então, tipo assim, às vezes você fica muito no aleatório. Então, quanto mais você se cercar de ferramentas para te dar vantagem, melhor. E me diga uma coisa, assim, não sei se você testou fazer isso, se você você acha que uma estratégia assim de colocar preço diferente para tipo de arte diferente, só para simplificar, você coloca um preço inicial de um A4 diferente do A3. Você acha que isso é uma boa estratégia de venda? Porque ou você acha que o cliente não liga para o tamanho do papel que ele está comprando a arte, é mais realmente a questão da arte em si do desenhista. Eu vejo muita galera comentando um pouco disso, mas a minha experiência pessoal é que a qualidade da arte vai definir o valor dela. Então, se eu fiz um desenho foda numa A4, esse desenho vai continuar tendo o mesmo valor se ele tivesse numa A3. Essa é a minha concepção e um pouco do que eu vivi na minha própria loja, né? Então, assim, mesmo eu fazendo uma Vampirella na A3 ou fazendo uma Vampirella na A4, eu botava o mesmo valor e ela ia vender. Porque o meu empenho era a mesma coisa. Eu fiz na A4, não porque eu queria fazer um desenho rápido. Eu fiz na A4 porque aquela arte funcionou ali na A4, certo? Tinha um espaço suficiente para mim estar trabalhando. Então, tipo assim, eu acho que isso não tem muita importância, né? Por exemplo, às vezes você faz um desenho, não é porque está na 3 que ele vai vender. Às vezes o desenho da 4 está super foda, está super detalhado, está finalizado, está bonito, está pintado. Então ele merece ter o mesmo valor de um outro, assim. Então, eu penso dessa forma e era assim que eu trabalhava na minha loja. A gente deve ter aqui uns 20 minutos.
pela hora Ah, aqui, né? ele vai contando? Eu não sabia disso, não. Ah, porque o Instagram ele não avisa, né? Quando Ah, ele tá, só corta. 30 segundos, aí vai, pá, 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 já era. Ah, pode crer. Aí assim, quem quiser perguntar alguma coisa aí, fica à vontade aí, a gente vai conversando aqui e respondendo, né? Estou tentando destrinchar esse lance de venda de arte. Uma coisa interessante, já que você teve esse contato com os clientes, eu queria saber se você conseguiu desvendar aquele segredo, porque às vezes é como você falou, todo artista reclama disso, e eu também já passei por isso. Caprichar numa arte foda, cheia de detalhe, e sair, na melhor das hipóteses, pelo preço inicial. Aí faz um sketchzinho, fuleiragem e tal, e vende. Vende caríssimo. Isso. Eu via algo assim quando eu vendia com outros vendedores, né? Como eu te falei, quando eu passei a vender sozinho, eu passei a me cercar de coisas que já me dariam mais certeza de que aquela arte ia sair. Então, isso meio que parou de acontecer quando eu comecei a vender, né? Isso parou um pouco de acontecer, porque eu já meio que já tinha certeza de como o cara queria aquela arte, né? Então, tipo assim, agora nos outros leilões, como eu não conseguia conversar com os clientes, não conseguia saber, tudo era meio incerto, você só tinha uma referência do que vendeu no leilão anterior, então você ia por isso. Então, às vezes, você detalhava fazendo um Batman lutando com um Superman, Metrópolis e tarará, e fazia a cabeça da Mulher Maravilha para fechar o pacote do mês, e a Mulher Maravilha vendia mais caro do que os dois juntos. Então, tipo assim, é o tipo de coisa que eu parei de fazer quando eu comecei a vender sozinho. Porque como eu já conversava com os caras, por exemplo, eu já sabia meio que, o que eles queriam e onde caprichar, onde detalhar. Então, eu realmente, essa questão da conversa me fez ter um pouquinho mais de acertos, né? Mas ainda é uma constante nos leilões, assim. Eventualmente vai acontecer de você detalhar vou dar um exemplo que aconteceu comigo, para dizer também que eu não sou só acerto, né? Não é só, tô só o dono da verdade. Eu lembro de uma arte que nunca vendeu no meu leilão e que tinha todas as características que eu conversava com o meu cliente. Eu lembro que foi uma arte da Shanna, acho que é a personagem lá da Marvel, com um dinossauro atrás, monstruoso assim, e uma coisa na cabeça, uma lança na cabeça dele. E eu fiz a arte final, botei ela bem sexy, botei, sabe, detalhamento, fiz o uniforme clássico e tarará. Nunca vendeu. Eu acho que é uma das artes mais curtidas das minhas redes sociais, mas no leilão nunca vendeu. E assim, eu tentei me cercar de tudo que eu estava conversando com os clientes naquele momento. Então, sempre vai ter de você fazer um leilão onde, eventualmente, alguma coisa não vai dar certo, você vai trabalhar muito numa arte, essa arte não vai vender. Então, isso vai acontecer. Porém, esse contato com o cliente, esse feedback com o cliente é muito importante. Então, converse com o seu cliente, troque ideia com ele, peça feedback sobre o seu próprio trabalho. Isso vai te dar mais garantias, isso vai passar mais segurança para ele, para você que está desenhando aquela arte, você já meio que já tem uma ideia do que fazer no próximo. Então, realmente, esse tratamento com o cliente é fundamental. O Alexander, ele pergunta, né, devido à pandemia, como está hoje o mercado de artes no eBay? No meu caso, como eu praticamente não vendo, né, eu resolvi apostar numa de fazer arte digital, né, entregar só o arquivo digital. Eu posso fazer em papel e mandar só o arquivo, né, e baixei o preço, né, da commission, né. Sobre vender a arte, eu estou vendo a possibilidade de vender print, né, porque é muito complicado você enviar, por exemplo, até eu tenho que confirmar isso daqui, mas, por exemplo, na minha cidade, eu acho que não estão aceitando enviar. Ó, Reunião. aqui, hoje, desculpa te cortar, pode falar, Walter. Aí, assim, mas eu não tenho certeza disso. Só que, é, mas é uma opção, né? Mas como é aí, né? Porque aqui é diferente, o meu trabalho também e tal.
Ó, assim, aqui tem outros artistas que trabalham para o estúdio Adbens, né? Ó, até o Sancra aí que entrou na live trabalha lá para o estúdio. Então, os envios dentro do Brasil ainda estão funcionando para mandar para o estúdio, para São Paulo, para o Limoeiro, Fortaleza, está funcionando. Só que, assim, internacional não está funcionando. E aqui na minha cidade não tem FedEx, né? Não tem FedEx. Então, eu não tenho uma outra alternativa a não ser o Correios, né? E eu também não posso ir até a capital para usar o FedEx, porque está tudo parado. As fronteiras entre as cidades estão todas fechadas. Então, eu fiz muita commission física recentemente, mas essas commissions elas estão aqui. Os clientes pediram para guardar e quando tudo isso passar a enviar, ou quando alguns envios, mesmo a pandemia acontecendo, mas alguns envios ainda voltarem a funcionar, enviar. E eu estou enviando só o arquivo digital por enquanto, assim. Massa. O Ednar, né? Ednar é meu cunhado. Ele tá perguntando sobre expor arte no ArtStation. Cara, o ArtStation é a exposição, né? E eu tenho uma página lá. Você conhece o ArtStation? Tem algum material? Conhece, preciso atualizar mais o ArtStation lá. Até o DeviantArt também tem que atualizar um pouco mais. Eu acho que o DeviantArt, o ArtStation, pelo que eu pude perceber, é um lance de artista para artista e artista para empresa. No ArtStation? Eu acho. Né? A impressão que eu tive. Como eu não uso muito, eu não sei. Porque o DeviantArt tem muito cara que você vai na página dele e não tem nada. Aí você vê, não, é um cara que curte arte. Aí ele só tem curtida, né? Ele vai, eu acho que ele tem uma conta até para ver, não sei, ver material que só pode ver quem tem conta. Mas eu não vejo no ArtStation. No ArtStation eu vejo mais uma comunidade de artistas e de empresas que se interessam, né? Não sei. Você tem uma impressão diferente? Eu percebi um pouco disso também no ArtStation. No DeviantArt eu percebi que tem uma diferenciazinha. Aparece alguns clientes para commission no DeviantArt e tal. Mas foi essa impressão que eu tive também, que é de artista para artista, que você pode estar utilizando como portfólio, caso alguém te peça. Você manda o link lá, o cara olha o seu portfólio e tal. Eu, recentemente, no fim de 2019 para cá, eu tenho pegado muito trabalho e muita commission pelo Instagram, cara. Pelo Instagram. Mas... Então, eu acho que muito do que eu venho postando recentemente foi coisas aqui do Instagram, commissions do Instagram. Então, assim, uma coisa também interessante, Walter, é você perceber para onde você quer trabalhar, que tipo de trabalho você quer fazer e qual rede social você vai focar. Porque, por exemplo, se você quer trabalhar muito com commission, ilustração, essas coisas, o DeviantArt ele é legal, ele vai te ajudar um pouco, entendeu? Já o ArtStation, eu percebo que a galera que trabalha muito para empresas, que faz caráter designer, criam jogos e tal. Então, tipo assim, eu acho que é muito interessante o artista estudar onde ele quer atuar e quais redes sociais ele investir, entendeu? Mas foi essa impressão que eu tive do ArtStation também, que é meio que um portfólio. E você falou certo, né? Eu já consegui commission na verdade, eu estou trabalhando no commission agora que eu consegui no DeviantArt, né? Oi, uma boa. Já consegui outras e tal. Então, acho mesmo, se você quer vender, eu acho que um desses sites, essa do Instagram é interessante saber isso daí, viu, cara? Muito legal, porque até eu estava no grupo aí do Facebook e um menino perguntou. Quando eu comecei, eu foquei muito no Facebook. E muitos dos contatos com editoras que eu trabalho até hoje, eu peguei pelo Facebook. Então, tipo assim, eu acho que essa questão... por exemplo, o Luiz Carlos, que você já fez um bate-papo com ele, né? O Luiz Carlos, para mim, ele é o melhor cara que manja de DeviantArt que eu conheço. Assim. Eu tenho alguma dúvida, eu procuro ele. Então, tipo assim, o DeviantArt, ele se você quer pegar commission, DeviantArt, sabe? O ArtStation, realmente, eu vejo que é para uma galera assim, mais de character design, portfólio e tal, do que necessariamente você pegar algum cliente eventual por ali. Pega, como eu falei, empresa, né? Trabalho, de repente ele gosta de sua ilustração, ou mesmo se for quadrinho, já o cara entrou em contato
a respeito de quadrinhos comigo, né? Mas geralmente é esse tipo de trabalho. Trabalho ou com empresa, ou mesmo que seja uma pessoa, mas trabalho. Não com, não com comício e venda de arte. Mas, de repente, alguém pode dizer diferente. Porque, por exemplo, você é o primeiro cara que eu vi dizer que conseguiu trabalho com trabalho não, commission, né? Trabalho commission, ou seja, uma venda de arte através do Instagram. Sim, Deve ter, sim, cara. deve ter outros, mas eu estou dizendo que eu conheço, entendeu? Aí, às vezes, você conversa com uma pessoa aí, não estou sabendo disso, né? Mas, Entendi. né? Não, esses últimos, são só commissions assim com o Instagram, que eu peguei de clientes aqui do Instagram. Então, eu acho que essa sua presença nas redes sociais é muito importante, né? Ela é uma presença muito importante. E principalmente, por exemplo, esse lance que eu falei, de você entrar na rotina da rede social, sabe? O DeviantArt, sempre está postando DeviantArt, eventualmente sua arte vai estar aparecendo, você vai estar entrando em contato com os clientes. O Facebook e o Instagram, eu sempre tento estar postando uma vez no dia, ou se eu não posto a arte pronta, eu posto o processo e tal, para sempre estar aparecendo ali, porque as coisas são muito rápidas hoje, são muito rápidas e tal. Você posta um desenho na segunda, você chega na sexta, ninguém lembra desse desenho mais. Então, as coisas estão muito rápidas. Então, eu sempre tento estar postando, não encher de postagens aleatórias, mas pelo menos uma por dia. É muito, para mim, é importante. O DeviantArt, por conta de eu estar fazendo muito quadrinho, e não estar podendo postar essas páginas, eu acabei parando de postar um pouco no DeviantArt, porque lá eu sempre posto a arte concluída. Geralmente não posto o processo lá, só posto ela pronta, né? Então, eu estou atualizando bem menos do que o Instagram e o Facebook. Mas lá também é um lugar bacana. Ele deu uma atualizada agora, né? Mudou o visual dele e tal. Massa. E sempre aparece um ou outro cliente por lá também. Massa. Uma coisa que eu comecei a fazer é simplesmente repostar artes que eu acho legal e tal. Então, a arte, não sei calcular exatamente qual a importância do like, né? Mas alguém vê, né? Você comecei a postar arte antiga, que eu achava legal, e repostar. Já fiz 2, 3 repostagens e vou repostando, né? Porque eu pensei no seguinte, o cara faz uma música, não é para ser ouvido uma vez. Né? Sim, sim. Então, o cara vai ouvir Eu, infinitamente. eu faço isso, por exemplo, eu não tenho nada para postar hoje, eu faço um repost de uma arte antiga. Faço um repost. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Isso é legal porque mostra que você tem uma trajetória, você já está há anos trabalhando, fala um pouquinho da sua história ali naquele post, né? E também você está atualizando sua rede social, você está aparecendo no feed das pessoas. E essa presença, hoje, ela é muito importante. Antes, você só tinha que ser bom, mandava um portfólio, se desse conta, pegava o trampo. Hoje, até quem está na DC ou na Marvel tá com certeza, porque o cara não sabe se vai ter trampo mês que vem, né? Então, assim, o mercado ele está muito incerto. Assim. É por isso que eu falo que essa questão de você criar sua base de fãs é muito importante, porque ela pinga, mas não seca. Um trabalho, ele vem grande, você mata aquelas páginas e quando acabou, tá, acabou, e aí você espera aparecer uma outra e tal. E quando você tem uma base ali que está contigo, todo mês eles vão pedindo uma outra. Quando você vê, você fez 30 commissions no mês que pagam mais do que uma página cada commission, e aí ganhou uma boa grana, né? É uma grana controlada, né? Não é uma lance que você vende e bota no eBay, não Isso sabe. é verdade, fica controlado, isso é verdade. Esse lance da fanbase é bem interessante mesmo. A gente tá perto, né? Porque estou calculando aqui, para não encerrar de uma vez. Cara, eu tenho uma pergunta que eu queria ter feito no começo e acabei esquecendo, mas é sobre venda de arte, assim. Você acha que, por exemplo, hoje os artistas estão segurando mais nós, né? Na hora de fazer um personagem, até por uma questão de lógica, né? Pelo menos na minha opinião. Uma personagem, por exemplo, feminina sensual. Sensualizando menos, né? Na hora de fazer uma história, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Né? Você acha que isso meio que atrai o cliente? Ah, já não estou vendo mais isso na revista, aí vai lá no eBay, opa, aqui tem.
Você acha que isso ajuda um pouco na venda ou nada a ver? Cara, eu acho que tudo é uma questão de você ter esse contato com o público, né? De você ter essa ideia. Eu acredito que sim. Eu acredito que não é nem porque... Não é nem o sensual em si, mas aquela questão do clássico, por exemplo, né? Você, às vezes, você faz o uniforme da Capitã Marvel. Hoje, não vende tão bem quanto se você fizer a Capitã Marvel clássica, por exemplo. Aquilo gera uma nostalgia no cara. Pô, era moleque que lia Capitã Marvel. Eu tinha esse gibi, tarará e tal. Eu lembro quando ela surgiu com esse uniforme, etc. A galera que compra arte geralmente é mais velha, tem uma trajetória lendo quadrinhos e tal. E eu acredito que o sensual ele sempre vai ser atrativo, cara. Sempre vai ser atrativo. Eu vejo muito disso aqui no Instagram, cara. Eu posto um desenho sensual, ele é o que tem mais like, mais comentário, mais compartilhamento. Então, isso de muitas mulheres também, né? Porque tem muita gente que fala que a gente desenha só para agradar homens, e não necessariamente é assim, né? E, então, essas artes sensuais, elas têm todo um público que curte, que gosta. Então, acho que sempre vai vender. A sensualidade é uma coisa legal. Quem que não gosta? Então, acho que ela tem esse apelo, sim, e sempre vai ter gente para consumir, com certeza. Pois é, e aquele negócio, quando você comprava a revista e já via na revista, talvez, não sei, você vê seu original. Mas é interessante que você falou aí do tipo de vendedor, porque eu nunca tinha pensado nisso, e acho que muita gente também não pensou, né? Que é o cara, o colecionador, né? O cara da nostalgia também, né? O cara que Exatamente. asco, né? Ele vem, por exemplo, recentemente eu fiz acho que 2 commissions para o mesmo cara dos Wildcats, do Jim Lee. Toma. E o cara era super fã, ele cresceu nos anos 90, ele era moleque quando a Image bombou, então para ele é nostálgico, e ele queria os uniformes clássicos, o uniforme clássico do espartano, do marreta, sabe, do bandoleiro, né? Ele queria, porque é o que ele lia quando criança. Então, por exemplo, já no Instagram, eu percebo, eu não fiz nenhuma commission de personagens conhecidos. Eu fiz commission de outros personagens. Então, é um outro público, é uma molecada mais jovem, é uma galera mais antenada. Já o eBay, o Facebook, assim, o DeviantArt, principalmente, é uma galera mais, não vou dizer mais velha, mas assim, que tem uma bagagem nos quadrinhos, né? Gosta do clássico, gosta do uniforme do quadrinho, não uniforme do filme. Então, é por isso que eu te falei, tentar entrar na cabeça do cliente é bem melhor do que a gente ficar adivinhando coisas. O que será que vai vender? E às vezes não é nem pelo que você tá falando aí, cara, muita coisa assim, me clareia assim na mente, porque também, às vezes, o cara começa a se preocupar muito que acha que o que vende é o material, né? Ah, eu faço com Copic, faço com pincel, faço com não sei o que e tal, e realmente, às vezes, não é nem isso, né? A questão Sim. do Eu acho assim que a técnica ela tem, né, o seu atrativo, as cores nas Copics hoje estão tipo, muito em alta, a galera curte demais, aguarda, de arte final e tal. Mas isso não define, né? Eu lembro que eu vendia muitas artes só a lápis, porque o cara curtiu muito, gostava, sabe, do personagem, da Olha, temática. só Oi? interrompendo, o Instagram já está expulsando aqui, a gente tem 20 Opa, segundos. beleza. É de uma vez. Ei, cara, brigadão aí. Nada, eu Brigadão que aí. agradeço. Ó, vamos E marcar esse papo de novo, Walter. Foi um prazer estar trocando essa ideia contigo. E antes de ir embora, siga no Instagram, conheça o canal no YouTube, sempre tem conteúdo lá. E